Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido, mais uma vez estarmos aqui na presença dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema reprovação por causa da sua palavra, ou reprovação por causa da palavra. E temos apenas uma pequena porção para encerrarmos, este tema, uma mensagem muito esclarecedora, e já estamos na expectativa para a próxima que iniciaremos. Eu creio que vamos pegar essas entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, para depois adentrarmos nos 7 selos novamente. Hoje, depois da escola, eu me conecto sempre com Jandira, E hoje eles estavam assistindo o primeiro selo, do nosso culto que tivemos até o parágrafo 106 da mensagem, o primeiro selo. E foi algo assim, de última hora. O pastor Ailton pediu alguma coisa sobre os selos, pediu para que os meninos preparassem alguma coisa sobre os selos, até alguma coisa sobre os 7 selos. E aí os meninos do som foi e colocou o culto nosso, o primeiro selo. E assim eu cheguei em casa, peguei quase já o meio do fim, mas depois que acabou o culto, a transmissão, eu fui lá, voltei no início e assisti novamente, nem quando estava ali almoçando, preparando o almoço, então ouvi aquela mensagem, primeiro selo que nós tivemos aqui, e me ajudou muito. Então, se vocês tomarem aí, isso está gravado, no nosso canal, Tabernáculo do Senhor, e ali é uma preciosidade, não porque isso que nós estamos lendo ou não, é uma preciosidade porque vai nos ajudar a entender bem melhor o tempo que nós estamos vivendo. E muitas coisas, como logo após a escola aqui, o irmão Vilmar fez uma ressalva ali fora, ele diz assim: nós já estudamos esta mensagem, as 7 eras, uma exposição das 7 eras, umas 2 vezes. Eu creio que essa já é a 3ª ou 4ª, que nós só lembramos, então essa é a 3ª vez. E nós pegamos hoje coisas mais que não tínhamos passado por alto. E aquilo que eu disse para os irmãos, quando nós nos posicionamos pela palavra da hora, então tudo aquilo que reflete a palavra da hora, isso servirá para todos nós, nos ajudará a encararmos este tempo que nós estamos vivendo, esta etapa, com mais seriedade, e que o Senhor possa nos ajudar a compreender isto, e quizás, sim, daqui a um tempo nós possamos adentrar os 7 selos novamente. Nós temos o livro das 7 eras, eu tenho o livro das 7 eras completo, nós não estudamos ele completo, nós estudamos uma exposição das 7 eras. E tem um livro, eu tenho ele em espanhol. Todo o livro, As 7 Eras da Igreja, que é desde quando o irmão Branca deu boa noite, até o Deus abençoe no final. A exposição foi um extrato tirado dali. Eles pegaram a mensagem, tiraram um extrato dali e fizeram uma exposição das 7 eras. Mas o livro é La Revelación de Jesucristo, é um livro grosso. Nesse compêndio é um tomo, é uma coleção de mensagens em um único livro. E ele tem o Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, e 5, se não me falha a memória. Tem todas as séries do Apocalipse, em espanhol. É traduzido pela gravação da Voz de Deus. Aqui no nosso país, me parece que a Mensagem lançou, a tradutora A Mensagem lançou um livro, As 7 Eras da Igreja inteiro, As 7 Eras da Igreja inteiro. Vamos adquirir para que nós possamos estudar as 7 eras completo, a mensagem completa. Pode ser que nós consigamos coisas boas aí. Nem a gravações da Voz de Deus, eles não têm a mensagem em português, não tem, Tem o livro
uma exposição. O porquê que eles não têm, traduzido em português, eu não sei. São mensagens essenciais para nós. As 7 eras da igreja e os 7 selos, demorou muito tempo para a gravação de Voz de Deus agora, depois de 2010, se não me falha agora, 2007, por aí, nessa data mais ou menos, que foi sair os 7 selos para nós, em português. Né? Depois de tanto tempo. E essas são mensagens essenciais para nós. Né? Essas mensagens de 65 também. Eu vejo muitas tradutoras aqui do nosso Brasil traduzir mensagem de 56. Tudo bem, é importante a mensagem de 56. Mas será que todas de 65 estão traduzidas? Todas de 64 estão traduzidas? Todas de 63? Ou às vezes tem alguma outra que... A gravação de Voz de Deus mesmo tem muitas outras mensagens que não foi traduzida ainda. Tem para o português, né? Nós temos ela porque Goiânia traduziu, ou Chapecó, que é os crentes da Bíblia, traduziu, e agora temos a mensagem, que é uma extensão da Holy Believe, que é do irmão, que foi genro do profeta, irmão George Smith, é da Holy Believe, acho que é assim, eles têm uma concessão. Então aí eles têm aqui no Brasil se estabeleceram como a mensagem, né? A tradução da mensagem. Então, que o Senhor possa nos ajudar. Quanto mais obtermos o conhecimento da palavra, da mensagem, né, estava ouvindo agora há pouco, o culto de Brasília, o pastor Anderson estava falando sobre algo muito interessante que eu achei, né? Ele diz assim que quando Deus disse para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto, então agora tu prepara-te para que tu introduza o povo à terra prometida. E Deus disse para que Josué se preparasse. Agora, nos conselhos que Deus havia dito para Josué se preparar, ele disse: permaneça em todas as coisas que meu servo Moisés disse. Então, a única forma de Josué, a preparação de Josué estava baseado em estudar aquilo que o profeta Moisés havia dito. Então, para nós possuirmos, adentrarmos a terra prometida, a base está aí. Estudarmos aquilo que Deus nos deu através do seu profeta. Isso eu achei tremendo, importante, né? Então, assim, aí ele até colocou na analogia, Josué não precisou ir treinar batalha, Josué não precisou treinar como soldado, a única coisa que Josué precisava era treinar na espada, que era a palavra de Deus. Por quê? Porque na própria promessa que Deus havia dado a Josué, vocês leiam lá Josué 1, ele disse: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Eu pelejarei as tuas batalhas. Então, quantas pessoas pensavam que ele precisaria de uma grande maquinária para derrubar, né, aqueles muros de Jericó? O que precisou? A palavra falada. Grita. Depois que vocês derem a volta lá no muro, soe as trombetas e grita. Quando vocês gritar, os muros vão cair. Acho que foi ontem nós lemos, né, alguma coisa da mensagem. Foi essa a reprovação por causa da palavra, onde o profeta diz que os cientistas cavaram não sei quantos metros aí para baixo da terra e acharam os blocos de Jericó amontoados, porque eles caíram. Né? E achei interessante isso. Né? Isso nós já sabemos, né? Mas a aplicação que ele fez é isso mesmo. Quando você tem a palavra encarnada em você, então ele diz, qual que era a preparação de Josué? Ele estudar a palavra. Permanecer naquilo que Deus havia dado através de Moisés. Então esta é a nossa preparação. É a única forma de adentrarmos e possuirmos a terra prometida, é permanecermos, ficarmos de trás da palavra. Por isso que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de meditar. Lemos, vamos conversando. Aquilo que Deus já nos deu, houve um tempo em que nós só líamos, não falávamos nada. Hoje, com todo o tempo e bagagem que Deus tem nos dado, às vezes dá no coração, Deus coloca no coração alguma coisa para acrescentar, não acrescentar a palavra, mas apenas reviver algo que a própria palavra já nos deu, né? Há um tempo atrás, já nos deu aquilo. Então nós só juntamos os cabos soltos, aquelas concordâncias, e aquilo torna o prato mais saboroso, né? Que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos todos nos colocar de pé.
Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, e aqui está um Deus com letra minúscula, um Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Em nossa oração, colocamos aí os nossos irmãos, as irmãs Jussara, a irmã Rutileia, pediu-nos oração, não tem passado bem de saúde, então possamos colocar elas também em nossas orações e em intercessão uns pelos outros. Hoje pela manhã oramos pelo nosso irmão Alisson, que ainda permanece no hospital. Deus possa ter graça e misericórdia dele também, assim como esperamos que Deus tenha graça e misericórdia de cada um de nós. Amém? Então, a cada um daqueles, se você souber de alguém que necessita de uma oração, de um consolo, lembre-se deles, lembre-se do nome dele em oração neste momento, enquanto unidos em um só desejo, em um só espírito, possamos fazer esta oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, arrependidos de nossos erros, pecados que hayamos cometido. Ó Deus bendito, faça-nos dignos da tua presença neste momento. Que tu possas, ó Pai, resplandecer a sua luz da Shekinah sobre cada um de nós. E que ao tomarmos a mão, colocarmos a mão dentro daquela panela dourada, possamos obter a porção que tanto nós necessitamos nessa noite. É para isso que viemos aqui, ó Pai, através deste companheirismo, em torno desta mesa farta, que é o alimento espiritual, ao seu devido tempo, para que tu possas, ó Pai, nos dar aquilo que nós temos necessidade. Colocamos diante da tua presença esses nomes da nossa irmã Rutileia, irmã Jussara, e mais uma vez o irmão Alisson na tua presença, ó Pai, esses nomes, para que tu possas guardá-los, livrá-los de todo mal e de todo perigo, concedê-los o restabelecimento de sua saúde, ó Pai. Esta é a nossa oração em favor de cada um deles. E é todos aqueles que têm estado em um estado de enfermidade, como também a minha sogra, a irmã Clotilde, que está se restabelecendo também, ó Pai, deste surto de dengue que tem acometido aqui a nossa cidade, que tu possas ter graça, dar graça e misericórdia a ela, ó Pai, restabelecendo por completo a sua saúde. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai, o desejo de poder te servir. Por isso, ó Pai, rogamos a ti, ó Deus, tenha piedade e misericórdia deles. Esta é a nossa oração e pedimos também sobre cada um de nós. Livra-nos de todo mal e de todo perigo, ó Pai. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Que tu possas partilhar o pão da vida para cada um de nós, que é a revelação, que é a tua palavra, para que assim, ao tomarmos a tua palavra, possamos sentir a alegria dentro de nosso coração, de saber o que estamos nos alimentando, saber o que estamos comendo neste tempo, que é este alimento, ó Pai, que tanto necessitamos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Aldra vai louvar ao Senhor com cântico.
quando eu fui a da terra, quando ele a mediu e estendeu sobre ela o poder. Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando a estrela d'alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles, vim da eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava nas pensamentos eternos de Elohim, ele planejou na passagem da terra manifestar, eu vi. Nada poderá separar-me deste amor, pois antes dele trace por ele. Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu fui a da terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o poder? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas d'alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles, vim da eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava nas pensamentos eternos de Elohim, ele planejou na passagem na terra manifestar, eu vim. Nada poderá separar-me deste amor, pois antes dele trace por ele. Ele venceu por mim. A noiva palavra já estava lá no princípio com ele. Por Logos que se desprendeu de Deus, um dia atrás se fez, seu lado feliz jorrou a sangue Espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos. Quando estava nas pensamentos eternos de Elohim, ele planejou na passagem da terra manifestar, eu vim. E nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por ele, ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, ele venceu por mim. E o livro abriu, ele venceu por mim. Vamos cantar mais um louvor? Louvor de sua graça. Sei que eu não sou o que eu desejo ser, mas de uma coisa eu sei, não sou mais. Aleluia. Louvor de sua graça.
Sei que eu não sou, não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou, não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Aleluia! Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou, não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou, não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do Sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça,
sua graça, por sua graça, sublime graça. Aleluia, glória a Deus. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo para louvor de sua graça. Aleluia, grande é este mistério, né? Quando nós podemos entender o que é a verdadeira adoração ao Senhor, é cantar aquilo que está enraizado dentro de você. Então aquilo te traz estímulo, aquilo te mexe com o sentimento, mexe com você, porque você está cantando. Você pode imaginar aquilo que Abel sentiu lá no Horto do Éden, quando ele apareceu e ofereceu louvor, sacrifício a Deus. E o que aconteceu? Deus atentou para o sacrifício que ele havia apresentado. Deus recebeu o sacrifício, porque naquele sacrifício havia revelação. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender estas coisas. Amém? Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos falando sobre o tema reprovação por causa da palavra. Foi um tema muito oportuno e temos que como 3 páginas para encerrarmos. E antes de eu ler essas 3 páginas, eu gostaria apenas de reviver algumas coisas, alguns pontos deste sermão que nós lemos aqui. Toda a mensagem foi tremenda, mas temos alguns pontos que eu marquei, e quizás você tem outros pontos que você pode pegar muito mais além, né? Mas no decorrer desses cultos que tivemos, dentro desse tema, depois vocês tiverem tempo, vocês podem assistir em suas casas, reviver, passa todo aquele tempo de louvor para frente, entra logo depois, a gente sobra aqui, ainda tem um louvor ainda, depois do louvor que entra a palavra, né? Então você adianta sempre estar em torno de 45 a 50, no máximo 1 hora, né, de cada culto, né? Então reviva isso, vocês vão ver o quanto vocês serão abençoados por isso. Mas dentro desse tema, reprovação por causa da palavra, nos ajuda a entender o tempo que nós estamos vivendo. Sempre haverá reprovação, sempre houve e vai sempre haver, né? Porque o que nós falamos, muitas vezes, choca com o que as pessoas têm recebido. Mas lembra-se da escritura que nós lemos no início? Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porque o Deus deste século não foi o Deus lá de cima, não foi o nosso Deus, é o Deus deste século que cega as pessoas. O Deus deste século, deste mundo, cegou os olhos das pessoas para que eles não pudessem ver. Nós podemos ter isso, vermos isto explicitamente em São João, no Evangelho, São João, capítulo 1. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, mas o diabo também amou o mundo, não com o mesmo amor de Deus, porque o amor de Deus, ele veio para salvar aquela raça caída, mas o amor de Satanás por este mundo é estabelecer o seu próprio reino, né? É como o profeta diz, que Deus tem durado 6.000 anos para estabelecer o seu novo reino, um reino de Cristo. Satanás tem destruído o reino de Cristo que foi estabelecido lá no Éden. Então ele tem usado esses 6.000 anos para destruir, para perverter aquilo que Deus havia criado, né? Então Deus, o mesmo tempo que Deus tem tido para restaurar, o diabo tem tido para destruir também, né? E o diabo tem poder, não mais do que Deus, mas ele tem poder. Se ele não tivesse poder, ele não tinha conseguido fazer o que ele tem feito. Não subestime a Satanás, o profeta diz, não subestime a Satanás, não subestime. A questão é quando você entende quem você é, então Satanás perde a sua força. Então a maior luta de Satanás é com que você não consiga compreender o programa divino hoje. Satanás pode te levar você a crer no igrejismo, a ir para a igreja, e você tem que ser fiel à igreja, a servir a igreja, a sua vida toda. E no tanto chegar lá, você ir para o inferno. Aí você diz, mas quem me induzia, quem me enchia de alegria aí naquela igreja? Quem era? Não era Deus. Eu tenho certeza que Deus não era. Porque se em Apocalipse ele diz, sai dela povo meu e não seja participante de suas imundícias, não é Deus que te unge para ir para uma denominação. Então quem te unge para ir?
É como o pastor Ailton disse hoje no final da escola de Jandira. Ele diz, qual que é essas pragas hoje? Denominacionalismo é uma praga, irmão. É uma praga, você não tem noção. É mais destruidora do que qualquer praga. Sabe por quê? Porque a praga aqui na terra, uma peste, uma doença, ela causa uma morte apenas física. Mas o denominacionalismo, ele não só aflige aqui, ele vai lá no fundo, lá no espírito. Ele mata a alma. É a separação, ele traz incredulidade, separação eterna de Deus. Isso é a maior praga desse tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos entender isso, arrancar isso de nós. Tradição, dogma e igrejismo, você tem que arrancar isso. Agora, se eu arrancar isso, eu vivi a vida toda crendo naquilo, e aí onde está, muitas pessoas estão tropeçando. Mas eu vivi a minha vida toda crendo nisso, e agora? Tirou meu chão, eu fiquei sem chão agora? É porque o seu chão estava pisando no fundamento criado por homem. Pise no fundamento sólido que é a palavra. Escolha estar em cima da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bom, dentro desse tema aqui, irmãos, reprovação por causa da palavra, nós, no parágrafo 65, aqui eu gostei muito dessa parte. Ele diz assim, eu escrevi, Deus quer ver a nossa reação. Ele diz assim, e Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo o que Ele faz. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam ao Senhor. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam ao Senhor e são chamados de acordo com o seu chamado. Vem, somos predestinados. E todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, porque Ele não pode mentir. E Ele disse que era tão que todas as coisas têm seu tempo, sua estação e têm seus meios. E Deus está atrás de cada movimento. E às vezes você pensa que tudo está indo errado. Cabe a nós. Aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresa. São provas para ver como reagiremos. Como reagiremos em uma ação. Isso é tremendo. Então nada acontece por acaso. Há um porquê de certas coisas na sua vida. Estou bem aqui, daqui a um pouco perdi meu emprego. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar fome. Calma, meu. Calma. Aconteceu isso. Calma. Deus sabe todas as coisas. Não é que, eu não estou dizendo que você tem que pegar e cruzar os braços e sentar e falar, Deus vai me tirar daqui. Uma vez eu escutei essa história, né? Não, Deus vai me tirar daqui. Eu estou orando a Deus, Deus vai me tirar daqui. E a água foi subindo e o cabo subiu para o telhado, Deus vai me tirar daqui. E veio um barco, vamos embora. Não vou não, Deus vai me tirar daqui. E veio o corpo de bombeiro com um barquinho, vamos embora. Não, Deus vai me tirar. Veio um helicóptero, não, Deus vai me tirar daqui. E a água subiu, ele morreu. Eu chegou lá e falei, reclamar. Pai, Deus, eu é tão fiel a você e Deus vai me tirar, e eu confiando que você ia me tirar, falei, eu mandei para o seu barquinho. Eu mandei os bombeiros lá, mandei um helicóptero, você não quis. Então, porque nós às vezes esperamos uma coisa acontecer de uma forma, e Deus tem uma outra forma de dar aquilo para nós. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos é um pensamento finito. Ele tem fim, ele tem início e tem fim. Deus não. Os pensamentos de Deus, nós não conseguimos alcançar os pensamentos de Deus. Se conseguíssemos 1/1000 dos pensamentos de Deus, nós estaríamos no lucro. Então veja, Deus muitas vezes prepara certas provas para ver como reagiremos a uma ação. Lembra do trajetória do Egito? Primeira prova que eles tiveram, eles viram as pragas caindo no Egito e nada chegava até eles. A última praga eles viram que a morte assolou o Egito. Todos os primogênitos, até os animais morreram. Mas os que estavam dentro da casa, com o sangue no umbral, com o sangue aplicado ali, a morte não adentrou. Para que milagre maior do que esse? Uma proteção divina.
Saíram de escravos, saíram com grande riqueza do Egito, que lá na frente fizeram um bezerro de ouro, só para vocês terem ideia. Onde que eles iam arrumar ouro no deserto? Eles saíram do Egito com ouro. O que aconteceu mais lá na frente? Primeira prova, desesperaram. Xalá que deixasse nós lá, comer lá no Egito, agora tu trouxe nós para aqui, Moisés, para matar nós aqui no meio do deserto. Olha só, não pararam para analisar que toda a mensagem de Moisés era para que eles saíssem, para que Faraó libertasse eles, para que eles pudessem adorar a Deus livres. Mas na primeira prova eles, ué, Moisés, tu trouxe nós para morrer aqui no deserto? Trouxe nós aqui? Foi esses dias para trás, né? As pessoas sentindo o cheiro do alho, da cebola. Cuidado, irmão. Deus leva você a um lugar, coloca você no deserto, te traz o maná que cai do céu fresco, e você sentindo o cheiro do alho, poró, da cebola lá da Laodiceia, com desejo de voltar àquela escravidão, aquele jugo. Foi esses que desejaram, que foram morrendo no meio do caminho. Foi esses que duvidaram todo momento. Eles duvidaram. E chegaram a dizer, olha, os nossos filhos, vai morrer nós e nossos filhos aqui. Deus, não, seus filhos vão entrar, agora vocês vão morrer. Cada em vossa incredulidade. E assim Deus fez, não fez? Os filhos deles entraram, mas eles morreram no deserto. Por causa de quê? Por causa da dureza de coração. Por causa da murmuração. Outra parte interessante aqui, que dá dentro disso para ver a tua reação, foi quando o diabo preparou uma trama para o profeta. E aqui ele conta nessa mensagem, no parágrafo 70, o Espírito Santo disse, agora eles estão em suas mãos, sobre aquele casal que estavam fazendo um ato indecente dentro do culto, se agarrando, se abraçando, no meio do povo, no meio, sentado nos bancos ali, no meio da igreja. E o diabo e Satanás e o Espírito Santo disse assim, eu te entrego eles nas suas mãos. Satanás queria que ele matasse. Não foi isso a mesma coisa que aconteceu quando trouxeram aquela mulher prostituta na mão de Jesus, para que Jesus julgasse? Qual que era a trama deles? Ó, se ele disser que ela não tem pecado, ele transgrediu a lei. Se ele disser para ela que ela não tem pecado, ele está transgredindo a lei, porque ela foi pega em adultério. E se ele disser que tem que matar, ele vai ser um dos nossos. O povo vai ver que ele é igual a nós. Levaram a trama para Jesus. Jesus escreveu no chão os mandamentos. Escrevendo. Quem ensinou ele a escrever? Que escola ele frequentou? Mas ele estava escrevendo na terra. Trouxeram para ele e disse assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Baixou a cabeça e continuou escrevendo. Quando levantou, só estava ela ali. Vai, não peques mais. Isso é tremendo, irmãos. Então, aqui dentro disso, o Espírito Santo alertou o profeta que estavam preparando uma trama para ele. E muitas vezes essa trama é preparada para você. Para você denegrir o seu irmão, para você desprestigiar o seu irmão. Como que você vai fazer? Como você vai agir? Deus entrega o teu irmão na sua mão. Você é a parábola do publicano, do cobrador de impostos, e o publicano era uma vez num culto de oração, nós falamos sobre ele, fariseu e o publicano. O fariseu dizendo, esse ele é cobrador de impostos, ele é pecador, eu nunca fui pecador. Ele era um hipócrita, o fariseu era um hipócrita. Para o cobrador de imposto estava ali, mas estava ali nos pés de Cristo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, perdoe meus pecados. Mas ele queria ser o seu santarrão, aquele fariseu. Então muitas vezes você toma a palavra e você quer ser o santarrão, condenar o outro,
achar que o outro é desmerecedor da graça, da misericórdia. Então Deus entrega o teu irmão. E o Espírito Santo disse agora, no parágrafo 70, eles estão em suas mãos. O que você fará com eles? Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. E eu pensei, que devo eu fazer? Então me lembrei, aconteceu no aviso do Espírito Santo 2 dias antes. Eu disse, eu os perdoo. Agora, vejam só, isso aqui é tremendo, irmãos. É impossível você escutar isso se você não mexer com você. 72 diz assim, agora, aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Se Deus sabia que ele perdoaria, por quê? Deus falou, e agora? Eu entrego nas suas mãos. Porque o parágrafo anterior, o parágrafo 65, que nós falamos, as provas e as coisas acontecem para ver a sua reação. Cristo está em você, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua glória, mas não tem um pingo de misericórdia, de graça, para com seu irmão. Se puder, você joga terra em cima dele, jogar, se tiver um buraco, você joga lá e enterra mais. Vem, porque além de tudo, tinha sido culpado. Vem, além de tudo, tenho sido culpado. Talvez não daquilo, porém culpado. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Então eu disse, eu os perdoo. E há testemunhas sentados aqui agora que estavam lá. Então o Espírito Santo desceu. Agora, você vê que creio que todas estas coisas têm um significado. O que você faria com o poder? Como você veria a reação de uma ação? Algo que vem como um ato, então, como você reage àquela ação? Você entende o que eu quero dizer? O que você faria? Talvez tudo isso tenha contribuído para onde estamos agora. Eu não sei. Eu simplesmente não posso dizer. No 77, ele nos fala. 76, ele diz assim, você sempre tem que suportar esta reprovação para obter uma prova. Para ver, todo homem que vem a Cristo deve primeiro ser treinado para o propósito que Deus tem ordenado para você. E recordem, se você simplesmente se mantiver quieto, recordem, se Ele te chamou para isso, não há nada que possa impedir que aconteça. Não há suficientes diabos em tormento. Porém, a palavra de Deus será manifesta. Você nasce para um propósito. Ninguém pode tomar o seu lugar. Você deve ter personificadores e tudo mais. Porém, eles nunca tomarão o seu lugar. A palavra de Deus triunfará. Ela não pode falhar. Aleluia! Ali é onde todo cristão deve permanecer. Sabendo que lutas virão e parecem de todas as maneiras para você, porém recordem, Deus tem um propósito e tudo irá bem. Estamos falando. Vamos ter os problemas, vamos ter dificuldade. Agora, dificuldade é a pior coisa quando a pessoa para por causa daquilo. Porque o diabo ele sempre vai mostrar os seus erros, a sua fraqueza. Sabe para quê? Para estimular você. Tem pessoas que estão nos assistindo através da internet, que não têm coragem de tomar a sua posição para com a palavra, mas estão assistindo. Eu digo para você que está me ouvindo, você sabe que eu estou falando com você. Você sabe. O Espírito Santo te envergonha, te constrange a consertar a sua vida, a colocar a sua vida em ordem. O diabo te faz a mesma coisa, porém de outra forma. O diabo não te constrange a consertar. O diabo te constrange a se afastar cada vez mais. Vê como que o Satanás trabalha? Lado a lado com o Espírito Santo. O Espírito Santo te constrange a consertar, a se arrepender, a voltar,
a não olhar para as fraquezas. Mas Satanás não, Satanás expõe a sua fraqueza. Diz, não, você não é digno, você é isso, você tem que ficar, você vai para o mundo, você tem que isso, você tem aquilo, você não tem mais graça, misericórdia para você, já acabou. É sempre assim. Tome cuidado. Glória a Deus. Foi o 77. Agora vamos lá no 120. Tem outras coisinhas aqui, mas vamos deixar. Vamos para o 120. E logo queremos encerrar. Faltamos 3 páginas para lermos. No 120, o profeta nos fala sobre Sara tentando ajudar a Deus. Nós aprendemos um pouco sobre isso. Onde Deus havia feito promessa, dizendo que Abraão seria pai de multidão de nação. Porém, ela é estéril. Além de estéril, seu ventre morto. E Sara tentando ajudar Abraão, o que fez? Trouxe transtorno. Muitas pessoas tentando ajudar a palavra hoje, trazem transtorno. Trazem confusão. E amontoam para si mesmo problemas, dificuldades, porque até hoje Israel está lá pagando o preço de uma decisão lá de trás. Constante guerra, briga por herança. No 121 ele diz assim, e vou ver você, nós sempre tentamos fazer algo, não podemos esperar por ele, temos que fazer algo por nós mesmos. Devia ter dado tudo certo, ela deve ter sido gentil, devia parecer muito bom, porém não estava de acordo com a palavra. Deus disse a Abraão que o bebê viria por Sara. Tentam fazer malabarismo de todas as formas. Quando a palavra vem e diz que da forma que se cumpriria a vinda do Senhor, eles tentam e fazem o malabarismo para que não é assim, e que vai para cá e vai para lá, tentando ajudar a Deus. Tem muitos que estão pendurados na revelação hoje ainda, tentando dar os seus sentidos, e quando eles tentam dar os seus sentidos que a vinda do Senhor não se cumpriu, eles estão dizendo que Cristo mentiu, que a palavra mentiu, que o profeta mentiu. Porque uma geração tem 40 anos. E o profeta desenhou isso, falou, olha lá Israel na sua terra. Quantas mensagens não disse isso? E ele disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Hoje no estudo nós vimos que para Cristo aparecer, o reinado do homem teria que acabar, né? O dia do Senhor não é o dia do homem. E esse dia do Senhor nós sabemos qual é o dia, esse dia que estamos hoje. Então veja, irmãos, vindo aqui, tentam fazer um malabarismo, não, porque isso é espiritual e porque é natural, e aí daqui a pouco começa a ter vários casamentos. Então vai ter um casamento espiritual, um casamento natural, e assim vai, uma vinda espiritual, uma vinda natural, e assim vai embora. Cada malabarismo que fazem, só comprometem mais a palavra. Não entende? Deixe do jeito que está, do jeito que o profeta disse. Apenas creia de todo o coração. Apenas creia. Eu apenas creio de todo o meu coração. Ele disse acerca do pequeno rebanho, esses sinais seguirão os que crerem, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando tão somente uns poucos, tão somente 8 almas foram salvas. Aquelas palavras não podem falhar. Assim sendo, vamos nos observar atentamente e permanecer com a palavra. Aqui mais na frente ele começa a falar sobre o bode e a ovelha. Você não tem que pedir para a ovelha produzir lã. Na sua genética ela vem com este dom de produzir. Não vai adiantar você pedir para o bode produzir, que o bode não vai produzir lã. Ele só pode produzir o pelo, aquela cobertura que cobre ele ali. Mas lã ele não vai produzir, porque não está na constituição dele. Muitas vezes
Você bate, querendo doutrinar, e fala. Mas não adianta, por quê? Se a atitude for de bode, vai ser bode e não vai ter jeito. Não vai. A primeira transformação que deve acontecer em nossas vidas é a morte. Primeiro, tem que morrer. Você tem que matar o eu, para que você possa nascer de novo. E o eu, a profeta contando-nos aquela experiência, que tinha um bode que guiava a ovelha, porque a ovelha ela é indefesa, ela precisa de alguém para guiar a ovelha. A ovelha precisa de alguém para guiá-la. E até para o matadouro ela precisa de alguém para guiá-la. O profeta nos conta aquela história, né? Que o bode veio e guia as ovelhas vai guiando, vai atrás do bode. E o bode entra no, como é que fala? No estreito ali, no corredor, né? E antes de chegar lá na ponta, o bode pula para fora. Tem um desvio que o bode sabe. Então o bode pula para fora. Mas teve um dia que o bode não conseguiu pular para fora. Aí você foi um berreiro do bode, porque ele sabia que ele ia morrer, né? Foi um berreiro. Enquanto a ovelha não, ela foi indo, muda perante os seus tosqueadores. A ovelha não acha ruim que vem o pastor e tira a sua lã, porque se ele não tirar aquela lã dela, uma vez eu vi uma foto de uma ovelha perdida, não sei quanto tempo ela não conseguia nem andar de tanta lã. Não consegue ver, não consegue passar. Então tem que podar aquilo. Os outros já pensam que é dinheiro, né? Os outros já pensam que é dinheiro. Só quando fala de ovelha e lã e pastor e religião, ele já pensa que está querendo dinheiro. Sua mente é muito pobre, irmãos. Pobre, irmã. Isso. Tá? Porque a rendição da ovelha ao bom pastor, que é Cristo, ela é na sua totalidade, ela é obediente. O próprio Cristo foi representado como ovelha. E ele cedeu a sua lã, ele cedeu a sua vida, ele morreu por você. Você se segura em tantas pequeninas coisas que te seguram aqui nessa terra. E o diabo sempre vai ter alguma coisa para lhe dar, para travar você, para colocar incredulidade no seu coração. O diabo sempre vai coisar. Quase não gosto de estar falando de lã de ovelha, porque quando fala de lã de ovelha, os outros já pensam que o pastor está pedindo dinheiro, ou está falando de dinheiro. Porque é isso que o mundo religioso explora. Mas vocês sabem o que é? É uma completa rendição, uma vida para com Deus. Deus está preocupado com o seu dinheiro, não. O diabo coloca isso no seu coração para que você não seja, você não desfaça dessa garra de Satanás na sua vida. Aí coloca essa presa, essa garra dele, te segurando. Tem pessoas que é desse jeito. Enfiaram a mãe e não conseguem mais. E ficam lá presos, aprisionados. Porque não tem uma vida de rendição para com Cristo. Sabe por quê? Que não é ovelha. O bode se manda, o bode sai. O profeta conta tantas histórias disso no Egito, ele olhando os pastores. Né, mas tem pastor de cabra, pastor de ovelha, sim. Tem pastor de todos. E por que ele recolhe as ovelhas só? Porque elas são animais indefesos. E Cristo morreu por esses. Cristo morreu foi por esse, não foi para bode. O bode está condenado. Falando espiritualmente. Então veja, as pessoas estão sempre tentando manufaturar algo para tomar o lugar da vontade criadora de Deus. Vê você, como sempre tenho dito, talvez ante a igreja, antes, você sabe, você não poderia pedir à ovelha, manufaturaria você um pouco de lã? Não, ela não pode fazer aquilo. Agora uma cabra não pode manufaturar lã, porque sua natureza não deixará. Não importa o quanto você tente amarrar lã de ovelha em uma cabra, não funcionará. Vamos no 123. A cabra não pode manufaturar lã, e uma ovelha não pode manufaturar. O que é manufaturar? É tentar criar. A ovelha não pode tentar criar lã. Por que ela não pode tentar criar lã? Porque ela já cria por natureza.
A natureza dela é isso. É a única coisa que ela cede. O profeta usou em várias mensagens isso. A única coisa que a ovelha tem para ceder é sua lã. Porém, ela tem lã, porque ela é uma ovelha. Aquilo é o que a faz. Ela não manufatura. Aí ele vem e traz isso no espiritual. Não estamos supostos a manufaturar os frutos do Espírito. Estamos supostos a carregar os frutos do Espírito. Aleluia. Uma macieira não manufatura maçãs, ela simplesmente as carrega, porque é uma macieira. Onde que estava aquela maçã que está pendurada no galho? Onde que estava? O pé da maçã estava lá na sua constituição, ela apenas empurrou para fora. O profeta diz que ela apenas bebeu água. Quanto mais água ela bebe, mais fruto ela empurra para fora, porque estava dentro de si. É isso que nós precisamos entender. Outra coisa tremenda aqui que eu achei interessante. Tem uma mensagem que acho que é perdão, se não me falha a memória, o profeta disse que Deus cura de diversas formas. Deus cura através da oração, Deus cura através da palavra, Deus cura através da unção, Deus cura através do louvor, e ele usou a palavra, Deus cura através de remédio também. Amém? Deus cura através de remédio, está escrito isso na mensagem. Eu creio que a mensagem do perdão, ele fala sobre isso. Então aqui, no 135, o profeta diz um exemplo aqui, ele diz assim, ó, assentado um pouco atrás, 135, assentado pouco tempo atrás, com uma doce garotinha aqui, primeiro busquei aquela família para ver se não havia nada de errado. Deus curará, porém, é sob condição. A única coisa que encontrei foi que a mãe receava que fosse errado tomar remédio. E eu disse, não pense nisto, irmã, tire isso de sua mente. Tire isso de sua mente. Vá em frente com a criança, dê-lhe o remédio. Deus te fará saber, vê? Agora, mas a coisa é boa. Não, mas a coisa é boa. Não. E então, se é assim, diz o Senhor, tudo bem. Então Deus tem suas diversas maneiras de curar. Nosso irmão Valdir, saudoso irmão Valdir, quanto tempo? Quando nós pegamos para cuidar, realmente olhar, e ali eu tive que cuidar, olhar, remédio, tudo as coisas, porque uma vez eu fui chamado, o Valdir estava na delegacia, fui chamado na delegacia, porque o Valdir tinha batido num homem lá, ou jogado pedra no homem lá do vizinho, e aí o saudoso irmão João me chamou, ó, o Valdir está preso. Meu Deus, vai lá eu na delegacia para ver o que aconteceu com o Valdir. Tive que ir lá explicar para o povo. Ontem eu estava mexendo nos papéis, eu encontrei os laudos médicos. Ele tinha esquizofrenia, né, desenvolveu por um acidente de trânsito. Então ele tinha, era a limitação, ele tinha que tomar remédio. E eu ia constantemente aqui no lugar aqui da saúde, específico no CAPS, né, para pessoas que têm problema de transtorno na cabeça. Então tinha que ir lá constantemente, levava ele fazer consulta, levava para pegar os remédios. Quando eu via que ele estava alterado, porque eu não tinha como estar todo o tempo, mas eu deixava os remédios, você tem que tomar os remédios. Mas quando ele via que ele estava alterado, eu sabia que ele não estava tomando os remédios. Aí eu tinha que botar na mão dele para ele tomar. Porque sem o remédio ele ficava alterado. Então assim, a gente não podemos ser legalista ao ponto, irmãos, de não entender estas coisas. Agora, eu não digo, se Deus colocar no teu coração, eu não vou tomar mais isso porque eu fui curado, amém, Deus abençoe. É como aquela mulher da carne de porco, né? Ela recebeu a oração no culto à noite, e ela chegou em casa, não, eu vou comer, e comeu. E aquela outra do sucrilho, do leite, né? Que foi curada. Então, mas quando Deus trabalha, Deus vai lá e trabalha dessa forma. Ele coloca no seu coração. Não por conta própria, não, eu não vou mais fazer isso, se é uma necessidade, você deve fazer uso disso. Ajuda nessas questões aí. Então lembrei do caso do irmão Valdir, e aqui o profeta falando daquele um problema que ele achou daquela família, que a mãe receava que não queria dar. Não, dele para a criança. Dele. Deus cura de diversas formas. É dessa maneira que nós precisamos entender. Amém, irmãos? Bom,
aqui é, então no 135. E aqui no 150, dos últimas citação aqui, tem várias, mas assim, eu gostaria só, essa de 150, o profeta nos diz que Deus quer ter um homem apenas. Deus só precisa de um homem. O que aconteceu? Aconteceu na minoria, uma criança, falando sobre Sara, quando veio Isaac, ele veio para quê? Ele veio para como diz no ditado popular, pagar a língua, né? De todas aquelas nações que chamava de Abraão de pai. Ei, papai Abraão, cadê o bebê? Que vai 25 anos, tirando sarro dele, vive sendo chacota. E o profeta disse que Deus enviou aquela criança, como ele havia prometido, através de uma criança provando que Deus era Deus, que ele havia feito a promessa e que ele havia cumprido. E ele diz, agora você vê onde estou indo? Uma criança, é tudo que tomou uma criança para balançar as nações e apontar para o Messias, tomou um obediente, correto, simplesmente precisa de um homem, Deus simplesmente precisa de um homem, é tudo o que ele precisa, em algum lugar ele pode ter uma voz, é tudo o que ele quer, ter somente um homem em seu controle. Como ele ama ter um homem que ele possa controlar. Glória a Deus. 205, Deus está tomando uma esposa que é pura, santa, inadulterada, permanece com sua palavra. Ele disse em 62, Deus estava tomando já uma esposa. Então o processo do casamento já estava quase, estávamos na preparação, acontecendo. E aí ele esclarece mais na mensagem provando a sua palavra, 236. Agora, para terminarmos esse tema, e aos irmãos assim, hoje está meio cortado, né? Estamos apenas relembrando o que nós estudamos dentro desta mensagem reprovação por causa da palavra. Nós estudamos há uns 4 cultos aí, hoje é o 5º, né? É o 5º culto dentro desse tema. Temos como 3 páginas aqui para encerrarmos este tema. Por isso que eu quis relembrar apenas essas citações, para que assim agora nós possamos, né, encerrar o estudo desta mensagem. Vamos voltar aqui no parágrafo 226, quando Jesus se encontrou com os fariseus, e Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma reprovação. Jesus foi reprovado por causa da palavra. Reprovado por quem? Pelos fariseus. Quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse, nem tem 50 anos, tem visto Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não pesquisaram lá no Velho Testamento, dizia, quando Moisés disse, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer para eles? Diga que o eu sou enviou a vós. Quando Jesus está dizendo, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não podiam ver. Sabe por quê? Porque na mente deles já estava o quê? Já tinha sido implantado. Porque aquela geração de fariseus, ou era, que Jesus estava em torno dos seus 30 e poucos anos, já, quando ele deu-se esse confronto com aqueles fariseus, então aqueles sacerdotes fariseus ali, ou eles tinham um pouquinho a idade a mais de Jesus, né? Ou tinham crescido no Sinédrio sendo ensinado que Maria era uma prostituta, que Jesus era um filho fora do matrimônio. Nós vimos essa história toda aqui atrás, onde o profeta retratou, mas eles não puderam olhar para Isaías, que diz que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e que seria Manuel, que traduzido é Deus conosco. Então esses fariseus chamaram Jesus, filho de prostituta, e disse, nós não nascemos de prostituição. Então ele disse assim, eles disseram, 225, nossos pais comeram o maná no deserto, e eles disseram, tu dizes que és o pão da vida? E ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou o pão da vida, eu sou o eu sou. E eles disseram, não tem 50 anos e dizes que viu Abraão? E ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E então deixou que pecadores o amarrassem, a igreja denominacional o amarrasse.
Recordem, nos últimos dias, esta rica igreja de Laodiceia, eles o puseram fora, até mesmo da igreja. Vê onde está isto agora? Pode você ver porque eu estou clamando contra aquele sistema? Porque Jesus permitiu que pecadores o amarrassem? Foi para cumprir a palavra, trazer uma reprovação para Deus morrendo. Deus teve que morrer. Ele teve que ser carne para morrer. E Jesus sabia daquilo. Ele lhes disse acerca disto. Ele disse: destruam esse templo e eu levantarei novamente. Não qualquer outra pessoa o levantaria, eu o levantarei. Em 3 dias eu o trarei de volta novamente. Vocês o destruam e eu o levantarei. Como Jonas estava no ventre da baleia por 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no coração da terra, e eles nem mesmo entenderam isto. Vem uma reprovação por causa da palavra. Ele era. Agora, escarnecido até a morte, para ressuscitar novamente a vida eterna, ele primeiro teve que ser posto à morte. Assim, ele poderia ressuscitar a vida eterna e trazer todos os outros seres humanos que estavam em sua forma de vida eterna, que a aceitaria. Vem? Ele se tornou humano, ele se tornou um parente redentor e teve que suportar a reprovação de todo o escárnio e toda a zombaria, simplesmente como seus servos, companheiros fizeram antes dele, como Moisés, como Noé, como todo o restante dele suportou aquele escárnio. Ele teve que suportar o escárnio, porque ele tinha a palavra. Ele era a palavra. Esta é a razão pela qual eles o escarneceram, mais que nunca. Ele era divino. E a palavra, ela mesma, aleluia, aquilo é o que o fez. Jesus disse: hipócritas, vocês construíram as tumbas dos profetas, e são vocês que os colocaram lá dentro. Eles vêm com a palavra de Deus, e vocês não creem neles. Vocês são culpados por cada um deles. Em Fênix, se Deus permitir, eu terei uma palavra um dia. Eu acusarei esta geração por matar Jesus Cristo, crucificando-o novamente. Crucificando-o novamente. Eu trarei uma acusação ante aquela associação ministerial, se Deus o permitir. Eles são culpados do sangue de Jesus Cristo por crucificá-lo de novo. Crucificá-lo de novo. Sim, Senhor. Acusar todos. E como a pessoa crucifica Cristo hoje? É porque Cristo, a sua palavra, quando ele se manifesta, você não aceita. Você rejeita isso. Isto é crucificar a palavra. Crucificar a Cristo. Pedro os acusou no dia de Pentecostes. Ele disse: vós com mãos iníquas tem crucificado o príncipe da vida, que Deus levantou e somos testemunhas. Ele trouxe uma acusação. Eu tomarei a palavra de Deus e acusarei toda denominação que há, todo homem na face da terra que seja culpado do sangue de Jesus Cristo. Deus me ajude a ser seu advogado naquele dia. Amém. Sim, escarnecedores zombaram dele. Eles o reprovaram. Ele permaneceu exatamente com isto, amém. Observem o que ele fez. Ele era o Filho de Deus, sofreu a morte para pôr morte ao pecado. Ele teve que fazer aquilo. Aquela foi a única maneira pela qual o pecado pôde ser posto à morte. Ele fez isso e suportou isso, porque todo o resto dele suportou, porque todo o resto ali atrás teve a miniatura da palavra de Deus, porque Jesus disse assim: a palavra do Senhor veio ao profeta. Qual deles? Ele disse que seus pais, suas religiões organizadas, não apedrejaram e mataram. Qual deles recebeu os profetas? Então vocês constroem suas tumbas depois de se haverem ido? Ele disse: vocês são culpados de os colocarem ali. Então ele lhes deu a parábola acerca da vinha abandonada, os servos vieram e eles o maltrataram. Então finalmente disseram: agora mataremos o filho, porque ele é um herdeiro. Eles se enfureceram quando viram aquilo. Porém ele teve de suportar a reprovação. E aqui ele tinha, ele mesmo,
a caminho, conduzido à morte, para ser posto à morte, para trazer de volta a vida eterna, glória a Deus, como o amo, trazer de volta a vida eterna, para levantar, Filho de Deus através da era, que permaneceu como aquela palavra, e tomou a reprovação, isso é correto. Se ele não tivesse vindo, Noé não poderia ressuscitar. Se ele não tivesse vindo, Elias não poderia regressar. Se ele não tivesse vindo, Noé nunca teria ressuscitado. Se ele não tivesse vindo, porque ele era aquele cordeiro predestinado que veio para tomar a reprovação sobre si e morreu por toda a palavra de Deus, que havia sido falada, que estes homens justos haviam representado, teve que acontecer. Ninguém mais poderia fazê-lo. Deus ele mesmo. Ele veio e tomou o lugar que ele devia redimir e deu vida eterna a todo filho de Deus que havia representado a mesma palavra e sofreria a reprovação. Todo filho de Deus através da era que suportaria uma reprovação, não havia ninguém que pudesse redimi-lo, porém pela fé ele viu aquele Redentor vindo. Jó o viu, Jó permaneceu ali atrás e eles disseram: tu és um pecador secreto. E Deus está simplesmente te maltratando porque você é um pecador secreto. Eita, que história, né? Jó. E ele disse: eu sei que meu Redentor vive, nos últimos dias ele estará na terra, ainda que os vermes da pele destruam este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. A sua esposa disse: por que não amaldiçoa e morre? Você se parece um patife miserável? Ele disse: você fala como uma mulher tola. Amém, ali estava ele. Eu sei que ele vive e ele estará presente nos últimos dias. Aleluia. Que exemplo de Jó. Perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, foram morrendo um a um, perdendo. Que homem sensível. Que homem insensível. Deus foi punindo a sua carne, Deus foi punindo ele, foi perdendo seus rebanhos, foi perdendo a sua riqueza, não tinha mais nada, aí por último perdeu seus filhos, depois foi perdendo a saúde, e as chagas foi consumindo ele, e os irmãos da igreja, estando ali constantemente, fazendo visita para Jó. Jó, viemos aqui te visitar. Jó, confessa o teu pecado, Jó, você está em pecado, não tem como Deus, olha o que está acontecendo na sua vida, Jó. Ele diz: eu não tenho pecado, eu não tenho por que eu pedir perdão, pecado. Jó sabia que ele não tinha pecado, por quê? Porque ele cumpria os requisitos que Deus requeria. Aleluia. Jó sabia, vê? Ele não sabia, mas tudo era plano divino na vida dele, para ver qual seria a sua reação. Lembra do que nós lemos aqui no início? Sobre a sua reação, parágrafo 65, Deus quer ver a sua reação, e as provas, os problemas, dificuldade vêm para ver como você vai suportar, como você vai lidar com isso. Para que uma dor maior do que a perda de um filho? Jó perdeu um atrás do outro, foi perdendo, mas uma mensagem, creio que é a aproximação, a única maneira de aproximação de Deus, alguma coisa assim, a aproximação de Deus, o profeta diz assim, que Jó sabia a forma de se aproximar de Deus, e mesmo que ele sabendo que os seus filhos estavam lá no mundo, sujeitos ao mundo, Jó sabia que naquele momento, a única coisa que Deus requeria, era o sacrifício de um inocente. Então Jó sacrificava um holocausto, fazia um holocausto para cada filho. Por isso que Deus pôde restaurar os seus filhos do outro lado. Assim disse o profeta. Deus restaurou os filhos de Jó do outro lado. O único requisito que Deus requeria era a morte de um inocente. E hoje, Satanás tenta lhe acusar, colocar você longe da comunhão com Deus, colocar você longe do companheirismo dele. Por quê? Porque onde o diabo pode acusar é você. O diabo vai acusar Deus do quê? Deus é perfeito. Quando ele se fez carne, o diabo tentou acusar Jesus, mas nada conseguiu, tudo caiu por terra. Tudo caiu por terra. Agora nós não, nós somos devedores.
nós erramos, nós pecamos, mas graças a Deus, que por isso ele veio, se fez carne, morreu na cruz, derramando o seu próprio sangue, para nos purificar. Então Satanás não tem poder sobre você, desde que você entenda isso. Se você não entender, você vai continuar sendo jogado por Satanás para um lado, jogado para outro. Você não é merecedor, você não merece isso, você não merece aquilo, você vai para o inferno, e você vai continuar igual um bobão, acreditando no que Satanás está falando para você. Se você não quer acreditar no que a palavra de Deus está dizendo, você vai acreditar no que Satanás está dizendo. Simples assim. É uma escolha. É tempo de escolha. Amém, ali estava ele. Eu sei que ele vive e ele estará presente nos últimos dias. Se Jesus não tivesse vindo, Jó não poderia ser redimido, porque ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele conhecia seu lugar, ele conhecia sua posição. Essa foi a razão pela qual, quando Maria reconheceu aquela posição naquele dia, quando ela saiu ali, ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: teu irmão ressuscitará novamente. Ela disse: sim, Senhor, na ressurreição, ele era um bom rapaz. Jesus disse: porém, eu sou aquela ressurreição. Crês tu nisto? Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ele disse: onde o sepultaste? Ali está você. Ela reconheceu. Aquela mulherzinha não estava dizendo aquilo. Ela teve 7 demônios expulsos dela. Ela conhecia o poder de Deus, que poderia arrancar o orgulho e peso e tudo mais dela, que poderia arrancar dela aquele espírito egoísta de escola superior. Poderia fazer dela uma nova criatura. Ele expulsou 7 demônios. E quando eles souberam o que ele era e o aceitaram, eles souberam o que ele poderia fazer por eles. Assim eles fazem hoje também, simplesmente aceitam. Aquela é a próxima coisa. Ali ela disse aquilo e ele, vocês sabem o que tomou lugar? Tudo aquilo sofreria pela mesma palavra. Ele morreu por aquela causa. Ele era o único que poderia morrer para fazer isto, pois ele era a palavra. Ele era a palavra manifesta. Todos os outros tiveram pequenas inclinações, porém, aqui estava a plenitude de Deus. O mesmo ele é hoje. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouçam, estou finalizando realmente, eu finalizarei. Simplesmente já passei do tempo. Ele nunca escreveu uma palavra, escreveu ele. Ele nunca escreveu uma palavra, porque ele era a palavra. Ele era o que era a palavra que havia sido escrita. Ele era a manifestação daquela palavra. Glória. Agora, eu me sinto bem. Ele era a palavra. Ele não teve que escrever nada. Ele era a palavra escrita manifesta, glória a Deus. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele é a palavra manifesta. Você diz: é isto certo, irmão Branca? Observe Jeová de pé ali, atrás, a soprar uma faixa, através daquelas ondas para trás, e fez o caminho para Israel passar. Observe Jeová em frente dizer: paz, aquietai-vos, quando as ondas estavam batendo uns nos barrancos da tempestade, e o diabo lambendo tudo daquela maneira, e ele diz: paz, aquietai-vos, e ele o obedeceu, os ventos e tudo. Ele era Jeová, amém, aleluia. Aquele Jeová que podia ficar ali e borrifar umas poucas gotas de orvalho ali fora, que cairia na terra e se transformaria em pão para alimentar o povo. Ele se pôs de pé e tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Ele era a palavra, amém, amém. Ele é a palavra e ele sempre será a palavra. Para mim, a minha casa, serviremos a palavra. Eu quero vê-lo, eu quero olhar em sua face, ali para cantar para sempre de sua graça salvadora, nas ruas de glória. Permita-me levantar a minha voz quando os cuidados tiverem passado. Finalmente o lar, para sempre regozijar. Que coisa, se encarregar a reprovação da palavra. Há uma reprovação que segue a palavra. Permaneça exatamente com a palavra e carregue a reprovação.
salvação. Oremos. Jesus, como na outra noite, Senhor, eu clamei, ó Jesus, o que queres que eu faça? O que posso fazer, Senhor? Vendo estas coisas, conhecendo a hora em que estamos vivendo, o que posso fazer, Senhor? O que posso fazer? Eu oro por minha igrejinha aqui, Senhor. Eu penso nos passarinhos na visão, as coisas que têm sido, os outros pássaros que eram grandes coisas. Porém, haviam 3 camadas deles, Senhor. Porém, quando aqueles anjos entraram, não havia nenhum fardo para trás. Os pequenos mensageiros têm sido maravilhosos, Senhor, porém, eu creio que há algo que está somente ajustando para tomar o lugar. Permita que aconteça, Senhor. Molda-nos e faça-nos a tua maneira. Somos o barro, tu és o oleiro. Aleluia. Nesta véspera de Natal, Senhor, somos agradecidos pelo presente de Deus, pois Deus nos dando, ainda que isto seja algum, como cremos em nossos corações, a mesma superstição pagã do dia em que eles têm tratado de moldar isso e fazer isso parecer uma missa de Cristo. Porém, não estamos vindo da maneira de Papai Noel, ou árvores de Natal e decorações, porém estamos vindo no nome do Senhor Jesus Cristo para louvar a Deus, o Deus do céu, que foi encarnado, carne como nós, e habitou entre nós, e nos redimiu, e sofreu a reprovação do nome, e sofreu a reprovação da cruz, para permitir que uma instituição mundana colocasse Emanuel à morte, para que ele pudesse trazer-nos a vida eterna. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós que deveríamos evitar qualquer reprovação? Deus, faça de nós soldados corajosos. Eu entrego essas palavras a Ti, Pai. Elas devem ter sido quebradas, cansadas, fadigadas, como eu sou. Porém, Pai, recompensa este povo por assentar e ouvir, e que possa o poder que levantou o nosso Senhor e o apresentou a nós aqui como um Salvador nesses últimos dias, possa Ele estimular todo o espírito aqui, Senhor, para a proximidade na vinda do Senhor Jesus. Que seja assim, Pai. Cura o enfermo e aflito que está entre nós. Liga o coração quebrado, Senhor. Temos sofrido muito. Meu coração tem obtido muitas cicatrizes, Senhor, de árduas batalhas. Sou um velho veterano, ajuda-me, Senhor. Necessito da Tua ajuda. Talvez tudo isso. Confio em que tem sido, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, ajude esta igrejinha e nos abençoe juntos. Abençoe essas criancinhas. Estou pensando nas muitas de hoje, pequenas pobres, pequenos companheiros que não receberão nada ali fora. Eu oro para que Tu sejas com eles e ajude-os. Dá-lhes vida eterna, Senhor. Isto é o grande, isto é o presente de Natal que queremos, é a vida de Jesus Cristo para governar e reinar em meu coração. Isto é o que eu quero, Senhor. Abençoa-nos juntos. Agora nós entregamos essas palavras a Ti, permita que elas caiam onde quer que deva, Senhor. Onde houver um coração aberto, que elas possam trazer um grande tempo de salvação, no nome de Jesus. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, com gratidão em nossos corações, para tão somente Te agradecer por tudo que Tu falastes a cada um de nós nesta noite. Quando estudamos este tema, reprovação por causa da palavra, ó Deus, que possamos ser soldados corajosos, como esta oração que o Teu profeta fez, ó Pai. Sejamos soldados corajosos em enfrentar a reprovação por causa da Sua palavra, pois sempre foi assim com cada mensageiro, sempre foi assim com cada crente eleito Teu no tempo em que viveram. Eles foram desafiados e foram reprovados, e esta reprovação veio por causa da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, conserve-nos sãos e fiéis à Tua palavra, Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, derrame sobre suas vidas a porção que eles tenham necessidade, ó Pai. Muito obrigado, Deus bendito. Dedicamos já esta semana na Tua presença, para que Tu possa abençoar os trabalhos dos Teus filhos, na qual lutam pelo sustento de sua família e pela causa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos por todas essas bênçãos. Amém e amém. Aleluia. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra e bênção ter cada um de vocês aí do outro lado,
Cada momentinho que nós temos para nos reunirmos, estudarmos a palavra do Senhor, para nós é uma honra ter cada um de vocês e poder contar com a audiência de vocês, né? Nós vamos aqui agradecer aos irmãos que tiveram conectado conosco, nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza da Paraíba, Montenegro aqui em Rondônia, né? Irmã Marluce e Eloá Kenara, eu creio que estão ainda em Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmão João Carlos, Jandira, São Paulo. Irmã Rutilé, irmã Jussara daqui de Ariquemes, Rondônia. Irmã Diva Gonçalves, aqui de Ariquemes. Irmã Diva também passou por um acidente esses dias, né? Oramos pela sua restauração. Sabemos que Deus está cuidando de tudo. Ela está acompanhando, né, através da internet conosco. Deus abençoe, irmã Diva Gonçalves. Irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió. Deus abençoe, irmão Letácio Júnior. E toda a família aí, seus pais. Irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo. Deus abençoe também, irmã Odilena. Irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Também, Deus abençoe, irmã Maria José. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Irmão Caio César, também Jandira, São Paulo. Deus abençoe, pastor Ailton, irmão Carlos. Irmão Caio, né? E família ali. Irmão Carlos também, de Jandira, São Paulo. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, São Paulo também. Deus abençoe. Irmã Selma Araújo, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Está aí conectada também, né? Meu cunhado Abraão, Deus abençoe vocês ricamente. E também nossa irmã Débora Ribeiro Guzmão, daqui de Ariquemes, né? Deus abençoe, irmã Débora, em nome de Jesus Cristo, que possa abençoar cada vez mais e mais a sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Terça-feira temos live através do canal das 1000. Na quarta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, para ouvirmos mais um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Um conselho: aproveite a cada minuto que Deus tem dado a você para se aprofundar na revelação do tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Espalhe suas asas e voe, você pertence ao céu. Espalhe suas asas e voe, venha para o alto. Não fique desse jeito. Não Não fique fique nesse chão. Com essas galinhas em meio ao quintal. Fala pro seu irmão. Você é celestial.
aves, abutres te alcança. E você diz: você é celestial. Diga: passado celestial. Diga: você é celestial. Você é celestial. Passado, diga um passado celestial. Olha o que ele diz agora. Em você eu já venci. Olhe sempre para o Calvário. Da velha casca eu já te tirei. Você acertou em olhar ao oeste. Nessa era eu te alimentei. Ninguém jamais fará voltar ao cativeiro. Você é celestial. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: você é celestial. Você é celestial. Você. Diga com fé: você é celestial. Você é celestial. Oh, um pássaro celestial. Um pássaro celestial. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz também: com carne fresca eu te supri. Não há veneno de engano aqui. Onde estiver o corpo, ali mesmo eu te alimentei. Esse poder desse amor tem sentido o poder do meu amor. Tem tudo a ver com o senhor, pastor João. Tem afeição pelas coisas do alto. Você é celestial. Um pássaro celestial. Um pássaro celestial. Ai, glória a Deus. Aleluia. Com carne fresca eu te supri. Não há veneno de engano aqui. Onde quer que estivesse o corpo, onde quer que estivesse o corpo, ali mesmo eu te ajudei. Você tem sentido o poder desse amor crescendo cada vez mais? Tem sentido o poder do meu amor. Teve afeição pelas coisas do alto. Você é celestial. Abra suas áreas e voe. Você, um pássaro celestial. Oh, um pássaro celestial. Um pássaro, cante você. Um pássaro celestial. Mais uma vez. Um pássaro celestial. Cante comigo agora. Espalhe suas asas e voe. Você pertence aos céus. Cante comigo agora. Cante. Espalhe suas asas.
espalhe suas asas e voe, você pertence ao céu. Aquela manhã passando. Espalhe suas asas. Espalhe suas asas e voe. Venha para o alto. Venha para o alto. Cante com autoridade. Não fique nesse chão, não. Não fique nesse chão. Não fique. Não fique nesse chão. Com essas galinhas? Não, você é águia. Com essas galinhas sem medo. Você é celestial. Você é celestial. Você, um pássaro celestial. Um pássaro celestial. Um pássaro. Você é celestial. Aleluia. Deus abençoe o nosso irmão Rodney, Betim, Minas Gerais também.